Isabel Mega, cheguei ao fim bem na hora que acabou ali a entrevista do presidente da comissão e eles já voltaram ali para a programação das emissoras da República. Isabel, bem-vinda, bom dia. Sobre essas andanças de equipe de advogado de Daniel Vorcaro. Um dos advogados, um criminalista, chamado Roberto Podival, deve permanecer na defesa dele, mas é um advogado que estava pensando em sair ou que já tinha saído, mas que agora diga que fico. Eu quero entender com você por que esse movimento do vou sair, mas volto, por que isso é significativo? Bom dia, Bel. Oi, Elisa. Bom dia para você, Clarissa, Tel. Bom dia especial para quem está com a gente, mais um Live CNN. Essas movimentações todas, elas são bastante relevantes e olha só como é que a gente vai fazendo essa cobertura, cada um vai trazendo um olhar diferente, né? Meus colegas estavam falando sobre esse avanço nas tratativas em relação à possibilidade de colaboração premiada e onde que essa outra parte do time de defesa de Daniel Vorcaro se encaixa. O Roberto Podival é um criminalista que já atuava com o Daniel Vorcaro, ele fazia uma atuação paralela com o Pierpaolo Bottini, que anunciou a saída do time da defesa de Daniel Vorcaro na semana passada. Quando o Pierpaolo Bottini faz isso, imediatamente a gente vai até o Podival para entender se ele ficaria, porque ali se teve uma senha para o mundo jurídico e para o mundo político de que Vorcaro iria procurar por alguém que tivesse mais esse perfil de fechamento de acordos de colaboração premiada. Tanto é que ele fechou a negociação dele tendo a defesa de Dr. Juca, o José Luiz de Oliveira, como os meus colegas estavam falando, e já estão em contato. Significa que vai ter delação? Ainda não dá para a gente dar como certo, eles são um pouco preciosistas em relação a isso, estão até um pouco mais recatados, digamos assim, na hora de passar esse tipo de informação à imprensa. Mas hoje, essas chances se tornam muito mais concretas do que já foi antes. O Roberto Podival avaliou, então, se ficaria ou não nesse caso. E ele decidiu que, por enquanto, ele vai ficar. Mas, se você tiver o avanço desse processo de colaboração premiada, aí não é ele que vai tocar isso, ele vai ter uma atuação paralela. Quem vai tocar isso, muito provavelmente, é o Dr. Juca, que a gente já está acompanhando aí por todas as nossas apurações aqui da CNN, que já mantém contato com diferentes peças-chaves em relação a todas essas possibilidades. Chama a atenção também nessa história o fato do próprio ministro André Mendonça estar participando de eventuais negociações, porque de praxe o que se esperaria que a negociação se daria diretamente com a Polícia Federal ou a negociação se daria diretamente com a Procuradoria-Geral da República. São os dois caminhos que a gente tem para firmar uma colaboração premiada. No caso, o que a gente tem notícias é de que o próprio ministro André Mendonça está colocado também nessas discussões, então esse é um fator relevante em relação a tudo isso que vem acontecendo no entorno de Daniel Vorcaro. Outra apuração também importante é o fato de que temos indicativos de que Daniel Vorcaro, neste primeiro momento, possa mirar a classe política, mas não necessariamente o próprio Supremo Tribunal Federal. Gosto sempre de lembrar daquela teia de relações do ex-banqueiro. Ele próprio, quando questionado em audiência, todo mundo teve acesso, ele fala que ele tinha relação com os três poderes. E aos poucos foram surgindo diversas suspeitas, diversas acusações também que implicam ministros da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli, a família do ministro Alexandre de Moraes. Então, por isso que se tem muita dúvida sobre até onde iria esse potencial de artilharia do Daniel Vorcaro. E como é que fica isso no momento em que o próprio Supremo está no bastidor dessa tratativa do que pode vir a ser um acordo de colaboração premiada. São algumas questões que vão sendo suscitadas diante desse processo todo. Elisa.